além do risco de rebaixamento, o Flamengo pode estourar a sua temporada a troco de nada, a troco de uma volta para a primeira. Ó, rapaziada, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando a respeito do Flamengo depois da derrota por 2-1 para o Fluminense e o risco de rebaixamento. Peço a vocês que se inscrevam e deixem o like. Divisão carioca, imagina isso hipoteticamente, a troco de uma manutenção, isso já está, não depende só de si, já é mais data ainda. Então, uma loucura, isso não pode se repetir no ano que vem. Porque se você tem que disputar a segunda divisão no mesmo ano, a gente já está falando de 6 datas a mais. Como é que faz com esse elenco? E o campeonato? Porque o elenco do Flamengo é vasto, é enorme. Mas o elenco do Flamengo é vasto, é enorme para dividir entre Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, para ordenar esse tipo de coisa. Foi feito para isso. Foi feito para isso. Ele tem este elenco para este nível de competição. Essas competições se atropelam, meio de semana de Libertadores, meio de semana é Copa do Brasil, e tem um brasileiro entre elas. E aí o time vai jogar essas competições. E tem brasileiro quarta já. E já é um jogo contra o São Paulo. E é um campeonato... Supercopa logo depois. Supercopa logo depois. E já é um campeonato brasileiro que você não pode começar a perder ponto no começo. O planejamento original era titulares em campo na estreia do Brasileirão e na Supercopa. Por força de contrato, a gente não sabe exatamente como se desenharia uma possível punição. Os principais jogadores, porque é muito subjetivo, né? O regulamento fala em principais jogadores. O Flamengo teriam que estar em campo hoje. Quarta rodada na tabela, ainda que fosse o quinto jogo. Mas o Flamengo já pagou uma rodada já. Ainda que fosse o quinto jogo do Flamengo, na quarta rodada do campeonato, eles poderiam começar a se apresentar hoje. Não sei se iriam mesclar, não ia. E aí o time principal contra o São Paulo. E tem vários danos, porque eu acho ok você acelerar o carro no primeiro jogo do ano, porque tinha que ganhar do Vasco, depois daquela reunião da véspera, Papo, Felipe Luiz. E hoje, no segundo jogo, você talvez não repetir o que fez e no segundo tempo, quando eu acho que o Fluminense é até bem melhor, não só pelos gols, ele resiste mais e consegue, final do jogo, a gente ainda comentava, 90, 92 minutos, pressionando. Em cima, pô. Seria normal, mas acaba não sendo normal porque o debate vira que o Flamengo não fez antes. E talvez recupere um pouco Pra mim, essa derrota tá toda na conta do Felipe Luiz. Toda na conta do Felipe Luiz. Não é dos jogadores, não. Quem escalou errado foi ele. Bota a Varela na lateral esquerda, bota 2 primeiros volantes. Como é que vai ter saída de jogo no Flamengo, no time do Flamengo, se o cara bota 2 primeiros volantes? Horríveis. Pra mim são horríveis. Jogaram até certinho, mas pra mim são horríveis. Que é Alan e aquele Everton Araújo. A corrida ali, né? O ritmo contra o São Paulo, que também é um time bem frágil hoje na estreia do Brasileiro. E vai oscilando, não sabe como é que vai ser um segundo tempo contra o Corinthians. Só que isso tudo a gente está falando em condições normais de temperatura e pressão. Mas aqui nunca é uma CNTP. Então aqui a gente está sempre dialogando com a esquizofrenia. Perdeu hoje, que é normal, Fluminense melhor, normal, mas estamos falando de... Eu não acho que vai ser rebaixado. Para mim, também não acho. É muito mais o calendário dos 6 jogos que entram. Mas é por isso que fica essa esquizofrenia do debate. Já há alguns anos, né? Primeiramente, boa noite, prazer estar com vocês. Já há alguns anos, para os times que vão disputar para vencer Libertadores, Campeonato Brasileiro, já há alguns anos, o campeonato estadual é quase desagradável. Isso. Sabe? Eu vou lá jogar, eu vou lá cansar os meus jogadores com gramados, eu não estou falando de hoje do Maracanã, tá? Vou cansar os meus jogadores com gramados que podem trazer prejuízos sérios para a temporada. E aí, assim, os principais clubes do futebol brasileiro, já há alguns anos, olham para o campeonato estadual com desdém. Sim. Só que, já também há alguns anos, alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, não estou falando dos que disputam títulos, eles começaram a passar um certo calor, um certo constrangimento nos estaduais, porque chegaram alguns deles nas últimas rodadas dos campeonatos estadual, paulista, carioca, preciso ganhar de qualquer jeito, senão eu caio para a segunda divisão. E esse constrangimento, enquanto ele não batia para Palmeiras, para Flamengo, que são os times que têm disputado tudo, esse constrangimento ele era apenas um motivo de piada, de risos. A questão toda para mim vai continuar, gente. Assim, pode ser que o ano que vem seja aliviado, que não comece em janeiro o Campeonato Brasileiro, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um Flamengo que jogou até finzinho do ano. A gente está falando de outros times que disputaram a final de um campeonato, de uma Copa do Brasil até o finzinho do ano e que, novamente, eles já estão jogando no ritmo que os campeonatos estaduais têm exigido.
cada um passa um constrangimento de vez, William. E eu não sei, até bom tá o Pedro aqui, por causa de bastidor de CBF, a informação que eu tinha é que essas mudanças de calendário, até mudanças de fair play financeiro, essas mudanças foram muito pouco conversadas com os clubes. Essas são mudanças que vieram de cima para baixo, goela abaixo. Só que daqui a pouco você tem, eu também acho que o Flamengo não vai cair, mas você tem o risco de ver, aí já muda, porque é diferente. Santos e São Paulo caindo, Sim. aí já muda. Sim. Porque isso é grande na CBF, isso aperta a CBF também. Não, eu acho que se isso acontece, a grita vai ser grande internamente lá, de, olha só, tá, beleza, mas aí o presidente de federação, que é quem sustenta politicamente a CBF, vai virar e falar, eu não posso ter Santos e São Paulo na Série B, eu não posso ter o Flamengo na Série B do meu estadual, e infelizmente é assim que o futebol é tocado, mas sim, foi tudo muito... Mas isso é curioso, né, porque trazendo a conversa para o regulamento em São Paulo, são 8 datas para definir o rebaixado, e os grandes se enfrentam todas as vezes que é possível se enfrentar. Porque você precisa tornar o campeonato atrativo. E os pequenos enfrentam um grande nessas 8 Nos datas. 8 jogos para os grandes, 3 são clássicos. O risco então, aumenta. para que é feito isso? Para aumentar a emoção? Ok. Para vender clássicos. Genericamente você pode dizer isso, para aumentar a emoção. Mas qual que é o resultado disso? Sim. Grandes sob risco de queda. Sim. São 8 jogos. Sim. E o que isso quer dizer, né? Olha como estamos aí. 3 desses jogos contra os seus rivais diretos por título. Então você não tem os mesmos pesos e medidas, já não tinha no campeonato passado, quando não jogavam os clubes do mesmo grupo. Né? Você cair num grupo forte era bom, porque você não enfrentava quem estava naquele grupo. Sim. Então, são pesos e medidas diferentes. Isso é esportivamente complicado, é ruim. Isso não pode ser assim. Ninguém discute e só piora. O Corinthians, por exemplo, jogou 2 clássicos. Um em que se salvou com um gol no último minuto. Outro que deixou de vencer com um gol no fim. Sim. Seria melhor ter ganho um e perdido o outro. Exatamente. Porque teria 3 claro, pontos. pontuação. E não esses 2. Exatamente. E foi outro que fechou. Emoção sobrou, André. E foi outro que apagou. Faltaram poucos. Ninguém pode falar que não teve emoção. E foi outro que apagou a luz da temporada passada. Sim, exatamente. O Corinthians e o Vasco. Dia foram 21 de dezembro. Então, assim, uma hora essa conta vai chegar, gente. porque assim, eu acho que é ponto pacífico, da mesma maneira que é ponto pacífico, que esse papo é meio louco do Flamengo, que daqui a uma semana a gente pode estar aqui falando sobre o primeiro título do Flamengo, Sim. e daqui a um mês a gente está falando sobre o segundo título do Flamengo contra o Lanús, que o Flamengo é bem favorito, e daqui a pouco a gente está falando também sobre uma possível sequência de vitórias e que o Flamengo seja líder do brasileiro. Então, E no meio de tudo isso, a gente pode estar falando uma sequência de jogos para não cair. É ponto pacífico também que o São Paulo vive uma instabilidade, talvez a fase esportiva não seja das melhores, e o Santos idem. Só que eu não consigo também virar e falar, esse time do São Paulo é para cair no estadual, esse time do Santos é para cair no estadual. Então, a gente precisa debater o macro, mas é que a coisa foi tão atropelada, é chato repetir, mas a troca de comando na CBF ela é tão atropelada que o Samir precisava ter uma bandeira. E eu lembro como se fosse hoje, eu até estava lá cobrindo, a primeira coisa que ele fala, ele é eleito... Que é a reforma do regulamento? Ele é eleito, ele sai do auditório, vai para a entrevista coletiva, a primeira resposta que ele dá é, eu vou resolver a data dos estaduais. Então, havia um clamor por aquilo, e acho que a coisa foi tocada, assim, foi a toque de caixa, e hoje que a gente virou e falou, caramba, tá longe olha o de que está resolver. acontecendo. Tá longe de resolver. Tá longe. Porque viraram e falaram, diminui as datas, diminuímos. Mas e aí? Mas o Reinaldo precisava botar os grandes se enfrentando para vender, o Rio precisava dar 6 jogos de quadrangular para os menores poderem jogar. E aí, isso foi feito a toque de caixa e a gente está chegando na situação que, opa, calma, que talvez não seja só isso. E nisso aí, a redução de datas provoca um regulamento que coloca os clubes grandes nessa situação, praticamente sem treinamento, especialmente para os que jogaram até mais tarde na temporada seguinte. A pressão é absurda, jogadores estão em campo tendo que competir, ainda longe do que é necessário em termos físicos, se bem que o André Ramalho deu uma declaração simbólica que é tão pouco tempo de pré-temporada que nem dá tempo de perder a forma. Só que, pô, a coisa não é só física, certo? É preciso descansar e tal. E depois começar de novo, com a carga apropriada e tal. Mas no regulamento novo, que tem boas ideias, que parece ir no caminho certo, se tomou uma data da final da Copa do Brasil,
que vai ser a partir desse ano em um jogo só. E os estaduais estão aí causando esse alvoroço no início da temporada, como sempre foi, embora com menos datas. Só que eles vão coincidir com o Campeonato Brasileiro. Sim. E a Supercopa, que deveria ser a grande abertura do nosso calendário, vai acontecer depois que tudo isso aí a gente já conversou. Sim. Num campeonato em que o Flamengo... Cara, tá muito embolado o calendário, apesar do Samir assumir agora com várias ideias e tal, querendo arrumar tudo, mas tá muito embolado. estreou na 5ª rodada, porque... Cara... Não, ela virou, a Supercopa virou um negócio assim... Onde eu vou encaixar isso? E era para ser a abertura em grandes times. Não, e vamos lá. Embora o Flamengo tenha um crédito imenso, Felipe Luiz, jogadores, por tudo que aconteceu no passado. É lógico. A gente sabe como funcionam as coisas do futebol brasileiro. Se o Flamengo tiver que disputar o quadrangular lá contra o rebaixamento, e no próximo domingo ele perder a Supercopa, um jogo só, perder a Supercopa para o Corinthians, a gente já sabe como vai ser a movimentação, já a grita. Isso daí tinha uma... Isso aí Apesar é de ser inacreditável. Embora seja inacreditável, a gente discorde, Então, mas a gente sabe como funciona. Isso aí me lembra... A gente sabe como funciona. Sabe o que é inacreditável? O Flamengo está numa situação... Sabe o que é inacreditável? Que esse é um cenário que você acaba de desenhar que é possível. Sim. Tanto as coisas acontecerem quanto a repercussão que você mencionou. Tudo bem, nós estamos de acordo em relação a isso. Fato. Mas qual é o clube que, quando enfrenta os europeus, suscita debates? Em que lugar o Flamengo terminaria a Premier League? Flamengo, sem dúvida. E nós estamos falando do quadrangular, camisa 10, do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Imagina o Paquetá chegando para Flamengo e Portuguesa. Como Flamengo e Maricá. Exatamente. É isso. E de volta, Flamengo e Maricá, Paquetá em campo. Vamos perguntar ao Jorginho. E aí, Jorginho? 300, um dia você tudo, imaginou operação jogar toda. esse quadrangular? Muito O Jorginho hoje, que veio agora, sim, talvez sim. o Paquetá chegando. Como que no mesmo ambiente de futebol acontecem esses dois debates? Em que lugar o Flamengo terminaria a Premier League? Eu não estou dizendo se isso faz sentido ou não, mas isso é conversado. Sim. Isso as pessoas falam nas ruas. O rubro-negro tira sarro dos outros com isso. E agora, É bom lembrar, André, que o será ano passado... com quais jogadores o Flamengo vai jogar o quadrangular da morte? Pois é, exatamente. Se jogar. Sim, a gente está discutindo aqui como é que o Flamengo vai ter que lidar com o planejamento para o calendário agora já de cara. Porque é o seguinte, vamos lá. Paquetá em campo, Flamengo e Sampaio Corrêa. Não, Sabe o que é isso? Não é inimaginável. Isso mas aí de verdade nem precisa, né? Ele chegando, ele nem precisa jogar contra o Sampaio Corrêa. Mas só a né? possibilidade disso acontecer. Não, sim. Porque é o momento que o Paquetá pode... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. O Paquetá pode estar chegando no momento que parece o multiverso da loucura. É um multiverso. O Jorginho se apresentou ao Flamengo durante o Super Mundial. Isso. Entrou, treinou, jogou e não para de jogar desde então. Parou um pouquinho nas férias, depois que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com muita ajuda dele, porque ele é um jogador decisivo. Não por acaso ele está descansando um pouco mais. Isso, descansando um pouco mais. Mas talvez o Flamengo precise do Jorginho no quadrangular. Loucura. Esse Fala, o preço que você paga. É isso aí. Nada a ver. O Flamengo não vai precisar de Jorginho em quadrangular da morte. O Flamengo tem time para passar de boa desse quadrangular da morte. E o Flamengo tinha time para ganhar do Fluminense. A questão é que Felipe Luiz escalou o time errado, velho. É sempre assim, pô. Sempre assim. O cara parece que não senta e dá uma olhada. Porra, será que eu vou entrar com 2 primeiros volantes, Alan e Everton Araújo? Quem é que vai criar o jogo ali na frente pros atacantes fazerem gol? Quem? O preço que você paga por ser uma ilha de prosperidade cercada por incompetência por todos os lados. E não é só o Flamengo. Todos os times que ganham competições internacionais, eles são premiados, entre aspas, com mais data no calendário, com jogo até o fim do ano. Isso aconteceu com o Grêmio, quando foi campeão de Libertadores. Não é só porque é o Flamengo. É porque os times que ousam, o Palmeiras jogou um Mundial, na época era Mundial, agora foi rebaixado a Intercontinental. Sair daqui direto, o Botafogo a mesma coisa. Ano, né? Então você é penalizado foi. por ser competente. Aqui, esse barulho que você falou me lembra uma peça do Shakespeare, muito barulho por nada. Você está fazendo barulho porque... Mas é um barulho justificável, porque é o fim se o Flamengo tiver... Eu não estou nem pensando na questão técnica, eu estou pensando nas datas. Sim, é isso que é um negócio para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo, porque isso aí contamina a próxima temporada de uma maneira
mortal para as pretensões. Isso é rasgar dinheiro. Num negócio que movimenta tanto dinheiro, é rasgar dinheiro, trazer um Paquetá para jogar quadrangular da Série B. E eu vou lembrar de uma outra personagem da literatura, a Poliana, que era a menina que sempre via o lado bom das coisas, né? Aí eles já estão querendo problematizar, entendeu? Já estão querendo problematizar. Poliana diria, ainda bem que tem o quadrangular no Rio, porque se não tivesse quadrangular e caísse direto, talvez fosse pior. Talvez fosse pior. Você teria menos datas, mas também seria uma facada. Você ter que jogar a segunda divisão carioca, não dá, né? Não dá, com esse investimento não dá. Só uma coisa aqui, prometendo para vocês já, na sequência a gente vai ouvir o Felipe Luiz. Só para a gente meio que arrematar aqui, claro, a gente vai falar mais do Flamengo, tem o Fluminense também na conversa, bom né? jogo, Evidentemente. É que assim, ontem, eu estava acompanhando. Ninguém liga pro Fluminense. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like e até a próxima.